Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ficamos um pouquinho meio subidinhos, né? Mas voltamos com esse vídeo maravilhoso de hoje, que estaremos contando a história dessa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, que é minha mãe. Tá, gente? Eu resolvi hoje contar a história dela porque ela é uma pessoa muito vitoriosa, uma pessoa muito guerreira, né? E eu já contei tantas histórias lindas aqui e hoje vai ser a vez da minha mãezinha, tá? Ela vai se apresentar para vocês e vai contar a história de hoje, tá bom? Fiquem ligadinhos aí e que Deus possa falar com você através desse vídeo e que possa servir de lição para muitas pessoas, tá bom? Boa tarde, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, feliz porque hoje eu tô aqui e posso contar de tantas vitórias. Meu nome é Neuza de Araújo, e eu venho, como disse, contar tantas vitórias que Deus tem me dado ao longo da minha vida, né? Vou contar a partir do nascimento da Michele, né? Um pouco antes, talvez. Mas o que Deus vem cuidando de mim, que eu estava falando anteriormente para ela, eu tenho vivido o cuidado de Deus no meu dia a dia, né? Até nos dias de hoje, é o cuidado de Deus perfeito sobre minha vida. Então, aos 23 anos, eu tive a Michele, a minha primeira filha, minha primogênita, meu primeiro amor verdadeiro. E ao longo do tempo que, até tipo assim, 2 aninhos dela, eu tive muita dificuldade, principalmente na área espiritual, porque eu não conhecia Jesus ainda, né? Na verdade, eu aceitei Jesus quando ela tinha 1 ano e 1 mês, devido a tantos problemas que acontecia no meu casamento e envolvia ela, porque Satanás, ele é astuto, então ele trabalhava na vida dela que era para perturbar a minha. E houve um episódio de eu quase ter matado ela, porque perdi a consciência. Naquele dia, Satanás trabalhou tanto que eu estava matando a minha filha dentro de um poço de barro. E até então, nesse dia, a minha sogra, na época viva ainda, me chamou para ir para a igreja e nesse dia eu aceitei Jesus. Já lá se vão 34 anos. 34, né? Você tem 35? 37 eu tenho, mãe. 37. Acabei de fazer 37. Meu Deus! Divertido, a gente esquecer até o tempo que passa. Então são 36 anos que eu aceitei Jesus na minha vida. Vocês podem imaginar eu contando 36 anos de vitória, dia após dia? Do quanto Deus fez por mim, eu me emociono quando lembro disso. Depois, antes mesmo do pai dela morrer, que ele morreu por causa do alcoolismo, antes disso me judiou muito, foi por isso que eu fui para Jesus, né? Aceitei Jesus para que Deus cuidasse de mim e Ele me cuidou. Tantas vezes tentou me matar, mas Deus sempre me livrou, né? Para hoje tá aqui contando bênção, né? E na época a Michele tinha um problema neurológico e eu levava ela nos médicos e não achavam nada. E eu lutando sozinha, porque como ele era um alcoólatra, ele nunca estava presente na minha vida, em tempo algum. Porque durante o dia trabalhando e à noite ele estava no bar. Ele só vinha para dormir, daí quando estava alcoolizado sempre me agredia e eu vivi nisso 11 anos. Até que ele partiu desse mundo e eu fiquei com os 2 filhos mais velhos, que é Michele e Marlon. Aí fui sobrevivendo, lutando e Deus me dando graça e eu fui indo, criei eles na igreja, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E a minha filha casou, a Michele casou e hoje ela é pastora, né, obreira na casa do Senhor, tem servido a Deus de coração limpo, né, inteireza do coração
e Deus tem dado vitória. Meu filho é maravilhoso, né? Serve ao Senhor na casa do Senhor também, é músico, é adorador, porque eu criei meus filhos para a adoração do Senhor. Eu sempre falei para o Senhor, meus filhos não são meus, são seus, então cuida deles, porque o Senhor não entrega aquilo que é dele para Satanás. Por isso, hoje eu glorifico a Deus, porque meus filhos estão todos na casa do Senhor. Depois que ele faleceu, aí eu tive minhas gêmeas, a Bárbara e a Brenda. Não foi uma situação fácil, porque o pai delas não assumiu elas, e eu assumi sozinha. Lá vou eu mais uma vez guerrear pela vida, pelo sustento. E quantas vezes de não ter comida dentro do armário e eu ir para os pés do Senhor. Nunca, nunca em todo o meu viver eu fui lamentar na casa de alguém, contar para alguém que eu não tinha as coisas em casa. Mas eu ia para os pés do Senhor. Uma vez teve um episódio que eu só tinha meio quilo de arroz. E eu morava no pátio da casa da minha mãe, numa casa separada, mas no mesmo pátio. E aí ela veio também com dificuldade e falou para mim, você tem arroz? E eu disse, tenho, mãe, meio pacotinho de 1 quilo. Ela disse, mas daí você fica sem? Eu falei para ela, mãe, faça esse arroz e depois Deus proverá. Aí minha filha, Michelle, tinha 12 anos na época, olhou para mim e disse assim, Deus proverá. A mãe sempre com essas histórias de Deus proverá. Coisa de adolescente. E aí, durante a tarde, eu fui no armário da minha casa. Eu saí da casa da minha mãe, ela fez o arroz, a gente almoçou todos juntos. Voltei para minha casa, que era lá da casa dela, e abri meu armário. E olhei lá dentro e tinha apenas farelo de um pacote de fubá que devia ter caído lá um pouquinho. E eu disse, Senhor, olha aqui no meu armário, porque aqui não tem nada. Mas eu sei que tu é dono de tudo. Orei ao Senhor e voltei para a casa da minha mãe, que era ao lado. E fiquei lá. Não falava nem para ela, nem para ninguém. Eu falei que eu não tinha nada para comer. E nem nada para oferecer para meus filhos naquele dia. Quando foi 5 horas da tarde, apareceu uma mulher que era amiga minha de infância. Mas eu nunca imaginei. Ela disse que quando ela foi orar, ela ouviu uma voz que dizia, leve para minha filha, leve alimento para minha filha. E ela disse que duvidava daquela voz, porque meu pai era dono de bar, e eles não achavam que eu ia estar sofrendo dificuldade naquela época, tendo meu pai que era dono de bar. Mas mesmo assim, aquela voz insistiu tanto que de tarde, eram umas 5 horas da tarde, ela bateu lá na casa da minha mãe, eu estava lá. E ela disse, olha, daí explicou toda a história. E eu disse, isso é Deus. E comecei a chorar, porque não tinha outra explicação. E ela, aí então meus filhos foram na casa dela, eles eram carregados de lá com muita coisa, pão, carne, tudo que vocês possam imaginar. O Senhor proveu naquele dia. Porque o Senhor é o Deus que cuida. Ele cuida de nós, nos últimos detalhes, nos mínimos detalhes. Quando a gente pensa que Ele não está vendo, Ele está vendo tudo e provendo. E tantas outras vezes, meus filhos, quantas vezes não tinha comida e vinha, eu não sei explicar, Deus mandava lá em casa. Ou mandava eu ir buscar, porque as pessoas sentiam no coração que tinham que me ajudar. Não porque eu fui lá pedir para alguém. Eu nunca fui pedir nada para ninguém. Nem na igreja eu chegava e dizia, olha, vocês me ajudem porque eu estou precisando. Sempre que me deram foram porque Deus mandou dar. Então, hoje eu estou aqui contando o cuidado de Deus nas nossas vidas. Seja qual for o cuidado, nas enfermidades, Deus sempre... Eu tinha uma cunhada que dizia assim para mim, meu Deus, você é uma mulher muito desnaturada, uma mãe desnaturada, porque você nem está desesperada porque teu filho está doente. Eu dizia, eu confio no Deus que eu sirvo. E o Senhor vai curar o meu filho ou minha filha, sabe? E foi o que aconteceu, o Senhor curou a Michelle de toda a perturbação que ela tinha. O Senhor salvou meu filho, sabe, que tinha um distúrbio neurológico,
que ele podia crescer torto, poderia não andar. O Senhor curou, porque eu orei e disse: Senhor, tu não me deste um filho aleijado, tu me deste um filho perfeito. E o Senhor tornou ele perfeito. Hoje ele é perfeito, inteligente, sabe? E quantas enfermidades que o Senhor nem me deixava levar no hospital, porque o Senhor mesmo curava. Porque ele tinha cuidado de mim. E hoje estou falando do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então, para contar um outro testemunho maravilhoso, nessa época você já tinha a Paola, você morava ali com a tua sogra, perto da minha casa. E eu fazia dias que não tinha nada em casa. E, como sempre, eu nunca falava nada para ninguém. E nesse dia, ela desceu na minha casa com a menininha dela, era pequenininha ainda, e disse para mim: mãe, eu vim tomar café com a senhora. E depois eu queria que a senhora fosse ali numa loja, ali tentar tirar um material de construção, porque eu vou construir uma peça para mim morar. Que ela morava com a sogra. E ela queria morar numa peça que fosse dela mesmo, né? Aí eu disse: tá bom, mas só que eu vou lá na loja, só que eu não tenho nem um centavo para comprar um pão. Eu não tinha nada mesmo. E aí a gente acabou indo lá na loja. Aí eu vou tirar os documentos para preencher a ficha lá para aprovar o crediário para ela, que eu ia tirar no meu nome. E quando eu vou procurar os documentos, eu encontro, na época, eu encontrei no meio dos documentos R$50, embolado, como a mulher tem mania de fazer um bolinho do dinheiro na palma da mão, né? Fecha na mão assim. E esse dinheiro estava virado num rolinho dentro desses documentos. E aí eu já entrei em desespero, pensei: que conta foi que eu não paguei? Será que eu não paguei água, não paguei luz? O que eu não paguei para esse dinheiro estar aqui, sabe? E aquela voz veio no meu ouvido e disse assim: eu faço um milagre e tu não acredita? Nossa, eu fiquei quieta, tudo mudou para mim diante daquele balcão, eu ali preenchendo aquela ficha para o crediário. E aí eu pensei: meu Deus, como assim? Como esse dinheiro apareceu aqui, Senhor? E eu disse daí, quando terminamos a ficha para o crediário, que o crediário aprovou, e depois ela ia voltar lá para fazer a compra, que ela queria, né, fazer o orçamento para ir fazer a compra. Eu disse para ela: vamos ali no mercado comprar umas coisas. E ela virou para mim e disse: ué, a senhora falou que não tinha dinheiro? Eu falei: eu não tinha, depois eu te explico. E foi isso que aconteceu. O dinheiro apareceu dentro da minha carteira, sabe? Deus pôs lá, sabe? Deus é o Deus que provê. Não importa qual for a situação, Ele nunca vai te deixar só e nunca vai te deixar perecer, né? É como aquela palavra que está em Salmo escrito: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo perecer e nem mendigar o pão. Então, eu sempre acreditei nessa palavra. Como eu sempre criei meus filhos sozinha, tinha que comprar material de escolar, tinha que comprar as roupas. As pessoas olhavam para mim, até o pai das minhas meninas, que não assumiu elas questionavam como é que eu sustentava e mantinha todos bem arrumadinho, bem, sabe, bem vestidinho, bem calçado. E um dia vieram perguntar para mim: se você é sozinha, como você sustenta seus filhos? Estão sempre bem arrumados. Como assim? E eu disse: não sou eu, é Deus. Porque nunca fui eu, sempre foi Deus. Eu nunca pude fazer nada, mas o meu Deus sempre pôde fazer tudo. E eu acredito nisso e sigo acreditando. Quantas coisas nos dias de hoje, até mesmo nessa pandemia, quando a gente pensava: e agora? O que vai ser feito? Deus deu maneiras de nós sobrevivermos numa família grande. Todo mundo sem trabalhar, só eu trabalhando. E Deus deu jeito de nós nos alimentar e não faltar nada, e pagando aluguel e fazendo tudo o que antes a gente fazia.
Deus, ele sempre provê. Se tu crer, tiver fé, ele vai prover sempre. Então, gente, essa é a metade, né? Nem a metade da história da minha mãe. Eu vivenciei muitas, né, desses testemunhos, muitos testemunhos. Lembrando, né, que a minha mãe, aos meus 9 anos, ela ficou viúva, né? Meu pai faleceu devido ao alcoolismo, fazendo um resuminho aqui para vocês entenderem. E desde esse tempo ela vem lutando sozinha para criar eu e mais 3 irmãos, né? Que é um meu irmão e mais 2 meninas gêmeas. E ela sempre conseguiu, gente. Da onde, como ela disse, da onde veio, como veio, é só Deus que sabe, né? A minha mãe sempre foi muito lutadora, né? Quando ela sempre pode, ela vai e trabalha, ela luta por aquilo que ela quer. Ela faz a parte dela e Deus, ele vê, né? Que ela é uma pessoa esforçada, que ela é uma pessoa dependente dele, né? Quando nós somos dependentes de Deus, depois que eu cresci, que eu casei, eu fui entender o que é ser dependente de Deus, né? Você não ter, você acreditar que Deus, ele é poderoso para fazer. Que tem muitas pessoas que não acreditam que Deus, ele pode mandar uma pessoa na tua porta naquele momento que você tá mais precisando. Aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe. Então acredite, talvez você esteja passando uma situação difícil na tua vida, mas Deus, se você colocar na mão de Deus e falar, Deus, eu sou dependente de ti, eu preciso de ti, ele vai suprir a tua necessidade. Não sei que meio ele vai usar, não sei de que forma ele vai usar, ele vai fazer, mas ele vai fazer. Mas você tem que estar na posição de dependência dele. Eu sempre me coloco na dependência de Deus. E a minha mãe é o grande exemplo para mim, porque eu cresci vendo ela assim, sendo dependente de Deus, né? Então, eu falei, poxa vida, se nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que pode trabalhar por nós, por que nós vamos correr na porta do vizinho, né? Por que nós vamos nas redes sociais falar, tô precisando disso, tô precisando daquilo? Não, vamos dobrar nossos joelhos, vamos pedir a Deus, Deus, eu preciso de tal coisa, eu não tenho, eu não posso. E é isso que nós temos feito, né? Eu já estou aqui emocionada, né? Porque lembrando de tudo o que a gente passou, né? Teve dias em que a gente só comia arroz e vina, uma vina para cada um, né? Aqui a gente fala vina, né? Tem lugar que fala salsicha, né? Mas aqui a gente fala vina, então era arroz e vina a semana toda. Às vezes a mãe conseguia comprar uma bandejinha de iogurte por mês e era aquela vez e pronto, né? Então eu fico lembrando disso e falando, Deus, obrigado por hoje eu poder proporcionar para minhas filhas uma vida melhor, né? Com cuidados melhores. É claro que eu sei que a minha mãe fez o que ela pôde e eu fui muito bem criada, apesar das dificuldades, eu fui muito bem criada, sou uma pessoa bem educada, sou serva de Deus e sempre na dependência de Deus. Mas hoje, graças a Deus, Deus foi abençoando e as portas foram se abrindo, né? E hoje nós conseguimos, graças a Deus, até a mãe, né? Hoje consegue ter uma vida um pouquinho melhor, né? Não passa tanta dificuldade como antigamente. Hoje ela vive sozinha ainda, mas ela consegue viver uma vida melhor. Mas como que ela consegue viver isso, né? Como que você consegue viver isso? Na dependência de Deus, sempre, sempre. Eu sempre falo para as pessoas que nós devemos ter um compromisso com Deus. Compromisso. E uma coisa que ficou gravada a minha vida toda na minha cabeça, de aquela frase que diz assim, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Eu procurei decorar esta frase para eu nunca esquecer do compromisso que eu tenho com Deus. Qual é o meu compromisso? De adorá-lo, de glorificar, de buscar a sua presença, de estar cheia dele, de aceitar seu sacrifício na cruz, sabe? Porque tem muitas pessoas que até acreditam que Deus existe, mas não dependem dele, querem depender das suas próprias forças. Olha, se eu fosse depender das minhas forças, eu não estaria hoje aqui, sabe? Eu tive muitas enfermidades na minha vida, eu tive muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu estava lembrando essa semana, eu era para não estar aqui, mas o Senhor tinha um plano traçado para minha vida.
Ele sabia do que ia acontecer no meu futuro e por isso me guardou. E para hoje eu estar desfrutando, né, de uma vida um pouquinho melhor, sem muitas dificuldades, como disse a Michele, eu tive que estar sempre, sempre, sempre na dependência de Deus. E ter um compromisso com Ele. Ah, mas eu sou fragilizada. Eu sou muito. Tenho uma fragilidade enorme. E sempre falo para Deus que forte é Ele, né? Que forte é Ele nas nossas vidas. E eu sei que se eu entrar numa dificuldade hoje e não tiver o que comer no dia de hoje, que amanhã vai ter. A esperança viva de que o Senhor nos socorre em todo o tempo. Então, que nesta tarde, esse testemunho, um pouquinho da minha vida, porque se eu for contar para vocês tudo que Deus já fez, até mesmo na obra dele, do pouco que eu fiz para Deus, do quanta coisa Deus fez, Deus é maravilhoso, sabe? Então eu vou levar dias contando. Eu conto um pouquinho para edificar a fé, talvez de alguém que hoje está com problemas financeiros. Tem muita gente se suicidando por causa de problemas financeiros, sabe? Porque não tem muitos pais se suicidando porque não tem como pagar as contas, que não tem como sustentar seus filhos, que vê seus filhos pedindo as coisas e não pode comprar. Esses dias eu vi uma entrevista de um moço novo com filhos pequenos morando na rua debaixo de uma lona, porque não podia pagar aluguel. A esposa dele acho que tinha morrido no Covid e ele estava lá com aquelas crianças pequenas morando na rua. Daí aquilo me choca muito, porque Deus não nos criou para viver isso. Deus nos criou para nós sermos vitoriosos, porque nele nós somos mais do que vencedores. E se nós estamos aqui, se a Michele está aqui, se os meus filhos estão posicionados diante de Deus hoje, eu agradeço a Deus por isso. Eu consegui isso? Não, eu não consegui. Foi o Senhor que me orientou o tempo todo e foi me ajudando e foi me conduzindo. Não foi fácil, Não foi fácil. Teve dias difíceis de chorar pela madrugada, sabe? Pedindo uma solução no raiar do dia. Eu nunca vou esquecer um dia também que eu morava do lado da minha mãe ali e eu já fazia meses que estava desempregada e eu estava com as minhas neném gêmeas pequenas ainda e não tinha comida e eu comia a comida da minha mãe e ela estava cansada de fazer almoço para nós, janta para nós, sabe? Porque eles também não tinham uma vida assim tão boa para ficar sustentando uma família enorme daí. Aí apareceu um trabalho para mim, eu só tinha dinheiro de ônibus, no caso, e um dinheirinho que eu ia comprar a carne para janta naquele dia, que daí para todo mundo comer. Aí como apareceu esse trabalho, que eu escutei na rádio até, e daí liguei lá, a pessoa disse, venha fazer entrevista hoje à tarde, e eu fui correndo. Aí ela ainda falou para mim, já traga a roupa, já venha preparado, porque eu acho que você já começa a trabalhar hoje, tô precisando de mais. Aí eu fui, né, como eu não tinha um chinelo de dedo, o meu que eu tinha arrebentado, eu peguei aquele dinheiro que eu ia comprar carne, alguma coisa de salgado, sei lá o que eu ia comprar, porque era pouco dinheiro. Eu fui e comprei um chinelo para eu trabalhar. Quando chego lá, ela me dispensou, não quis o meu que eu trabalhasse, que tinha arrumado uma pessoa com mais perfil daquilo que ela precisava, que no caso era ensinar os filhos dela também, né? Além de doméstica, ter que ser a professora dessas crianças. Aí eu perdi aquele trabalho e gastei o único dinheiro que eu tinha. Foi muito triste, sabe? Eu ter que chegar lá naquela mercearia onde eu havia comprado o chinelo e dizer, olha, eu comprei o chinelo, mas eu não vou poder usar. Porque eu pensei que eu ia trabalhar e aí eu queria trocar esse chinelo agora aqui por comida, por carne. Daí comprei aquelas linguiças cabo de rei, que era o que dava pra gente jantar de noite. Então, são processos da vida que eu tive que passar
talvez Deus para me ensinar, porque os desertos eles não vêm para nos matar, eles vêm para nos ensinar alguma coisa, é eu ser sempre dependente de Deus. Porque toda vez que eu tentei ser independente, poderosa, eu não consegui nada. Mas quando eu estive na dependência de Deus, o cuidado dele foi perfeito e na medida certa na minha vida. Então é isso, gente. Testemunho maravilhoso, né? De uma pessoa que eu vi, eu presenciei, né? Posso dizer que foi dias difíceis e até hoje a gente... Claro que a gente não tem todos os dias bons, né? Tem aqueles dias que a gente tem dificuldades, tem... Mas o principal é ter Deus como nosso referencial, né? Procurar Deus, agora chegou um ponto que eu não tô conseguindo mais, mas agora o Senhor me ajuda, até aqui eu fui, mas agora o Senhor me ajuda. E Deus, ele vem, né, com conforto, ele vem com providência. E é isso que a gente quer passar nessa história de hoje, né? Uma mãe que conseguiu sustentar 4 filhos sozinha e conseguiu que eles fossem bem-sucedidos, né? Pessoas bem-sucedidas, pessoas servas de Deus, porque, mas você tem uma faculdade, você não sei o quê. Não, eu não tenho ainda faculdade, quem sabe um dia, Deus sabe, né? Mas eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu sirvo a Deus, eu tenho uma família, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. E isso para mim é o maior sucesso na minha vida, ter minha família na presença de Deus e eu estar na presença de Deus. Eu não preciso de mais nada. Se eu conseguir um dia fazer uma faculdade, ser uma pessoa, né, ter uma profissão, ter uma formação, mas o que é sucesso para mim é ter a minha família no altar de Deus. E graças a Deus a minha mãe me mostrou esse caminho e ela também serve a Deus. E é isso que a gente quer passar para você hoje. Não desista, não pare na metade do caminho. Se você está enfrentando dificuldade, coloca nas mãos de Deus. Dobra o teu joelho e entrega tudo para ele, que ele vai chegar com a providência para a tua vida. Eu sei que esse vídeo vai tocar no coração de muitas mulheres que batalham, que lutam por suas famílias, por seus filhos, que às vezes o marido vive no bar, que às vezes o marido não dá valor para ela, e ela mesmo tendo o marido dentro de casa tem que batalhar, tem que lutar, porque, né? Mas eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer na tua vida, assim como fez na vida da minha mãe, na minha vida, vai fazer na tua também, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar com mais pessoas. Talvez você conheça alguma mulher que precisa assistir uma história dessa. Então compartilha, curta e comenta, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!